Meu nome é Renata Felinto, eu sou artista plástica, fiz a graduação, o mestrado e agora o doutorado pela Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista. Eu tenho desenvolvido desde 2000 uma pesquisa em artes visuais que relaciona a produção de arte com a educação e pensar a arte como uma forma de reflexão, né, sobre identidade, sobre sociedade, sobre os indivíduos e não exatamente só como uma área de apreciação de belas formas, né, só de apreciação de estética. E dentro dessa área tenho pesquisado muito sobre mim, né, como mulher negra, e essa pesquisa sobre mim eu acabo estendendo às outras mulheres. No momento tenho trabalhado com uma série de pinturas a partir dos meus retratos, de autorretratos, onde eu me represento como mulheres de vários lugares do mundo, que é um trabalho que eu chamo Afro-Retratos, que eu vou expor daqui a pouco, né, a semana que vem. A Jaqueline Fernandes me chamou porque ela me conheceu em São Paulo, conheceu meu trabalho de artes, a gente teve várias conversas e me chamou para participar de uma mesa sobre cultura, que eu achei que foi uma mesa muito diversa, porque tinha desde uma macota, né, que é a macota Valdina, até eu que sou artista plástica e outras pessoas que trabalham com outras áreas da cultura. E eu achei interessante porque foi uma mesa que não pensou cultura só a partir da produção de artes visuais, ou música, ou dança, ou teatro, mas pensar a cultura como um lugar onde o indivíduo se insere. E algo que eu coloquei na mesa que eu acho que é importante da gente pensar é que cultura, a gente só se identifica como pessoa, como cidadão, a partir do momento que a gente conhece a nossa cultura e a cultura que nos circunda. E pensando cultura, considerando desde a cultura da casa, que é que a gente recebe, né, primeiramente dos pais ou dos tios, das pessoas que criam, até a cultura que a gente vai aprender na escola e nos outros espaços. Eu tenho atuado em vários projetos sociais, o Artistas Viajantes da Nossa Goma, que foi contemplado pelo VAI, que é um edital da Prefeitura de São Paulo, a revista O Menelik Segundo Ato, que é uma revista independente, na qual eu escrevo, sou parte do conselho junto com o Labor Júnior. Tem uma empresa de arte e educação que é pequena, está começando agora a fazer seus trabalhos, que é a Cubo Preto, que é pensar a cultura afro-brasileira, ensinada nas escolas e em outros espaços de educação informal. E eu achei fantástico vir para o evento, participar do Quinto Latinidades. Eu adorei o convite da Jaqueline, eu não sabia que ele tinha essa abrangência toda, o evento, apesar dela já ter me falado sobre ele. E eu acho que o que eu mais gostei aqui, além da participação das mesas, que acho que foram todas muito importantes, porque todas elas tiveram um público muito específico, eu acho que foi a troca que se deu também fora das mesas, né? De conhecer pessoalmente pessoas como a Sueli Carneiro, que é uma filósofa que hoje mesmo almocei com ela e falei que eu havia lido um texto dela quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, e que 15 anos depois é uma satisfação conhecê-la pessoalmente, poder trocar ideias com ela. Conhecer todas as outras pessoas, todos os outros participantes foram importantes, mas eu acho que tem uma figura que veio antes da minha participação na mesa de cultura, que é a macota Valdina, que foi homenageada, que me emocionou também, porque eu acho que ela resgatou, para a gente discutir na mesa e até para todo mundo que participou ali como ouvinte ou palestrante pensar, resgatou algo que é pensar na ancestralidade, né? Nos valores que a gente aprende de pai para filho, de mãe para filho e em casa, que tem a ver com a cultura negra, que são os nossos modos de educar, os nossos modos de ensinar, que eu acho que eles têm se perdido por uma série de questões, né? Então, para mim foi super importante participar aqui do evento. Eu quero voltar em outros momentos, seja como palestrante, seja como ouvinte, e eu acho que é uma iniciativa louvável da Griot Produções, e adiante com essa programação, que seria excelente se isso fosse propagado aí para outros estados, né? De repente fazer uma rede. Eu acho que eu nasci numa família de pessoas negras, né? Meus pais, principalmente a família da minha mãe, é uma família que eu considero tradicional, uma família que ela é do samba, uma família que é muito unida, que eu acho que ela acaba representando bem esse imaginário que as pessoas têm da família africana, da família extensa, da família hipersolidária. Então, desde pequena eu sempre soube da minha negritude, né? Não que nós ficássemos ali discutindo sobre estratégias para eu, com 7 anos, reagir a uma situação de racismo, mas sempre foi algo muito claro para a gente e nunca foi um motivo de se envergonhar, como acontece ainda hoje com muitos jovens negros. Acho até porque meus pais
realmente eles reagiam a alguns preconceitos que nós sofríamos até no prédio que a gente morava. Eu lembro do momento que minha mãe uma vez desceu para brigar com a vizinha porque ela chamou meus irmãos de macaco. Lembro de uma situação do meu pai dando um croque na cabeça do cobrador de ônibus porque ele também chamou meus irmãos de neguinhos, de macaco, alguma coisa assim. Então sempre vi meus pais reagindo, né? Mas quando acontece com a gente, um adolescente, por exemplo, a gente não sabe muito como responder a essa agressão, seja ela gestual, visual ou física mesmo, né? E para mim foi muito importante ter uma professora na 4ª série, que foi a professora Neuza, que se tornou diretora da escola, que é uma mulher negra ativista, porque ela realizou uma série de ações na escola para empoderar os alunos em relação a essa questão racial. Foi muito importante ter tido contato com essa professora militante do movimento negro, ativista, né? A professora Neuza e com a professora Rosângela, que são 2 professoras que tentavam conscientizar os alunos em relação a esse problema. Problema racial lá em São Paulo, na periferia especificamente. E eu acho que eu fui ficando empoderada para reagir às situações de racismo e de sexismo também, a partir do momento que eu fui estudando mais sobre o assunto. E eu acho que a gente tem que sair do lugar de vítima mesmo para reagir. Se houver uma agressão, acho que é meio treinar com o espelho, sabe? De você treinar as respostas, né? Na hora que acontece a gente fica muitas vezes sem reação, mas eu fui aprendendo a responder na mesma moeda, assim. Então, e eu acho que os estudos ajudam muito, né? Como a Cota Valdina disse ontem, o estudo não é tudo. A gente não pode perder essa vivência e essas possibilidades de trocas que se dão em outros espaços. Mas eu acho que se informar, né, e conhecer o histórico dessas agressões, né, raciais, tanto via leis que já foram feitas, né, para impedir acessos, quanto artigos e livros de intelectuais brancos e negros que já estudaram essa problemática e compararam com o que ocorre em outros países, eu acho que isso é fundamental. E acho que o Latinidades, como um espaço de discussão, é importante justamente para mostrar alguns caminhos para aquelas pessoas que ainda não sabem muito como reagir em relação a isso. No meu caso, como artista plástica, eu acho bem difícil usar a arte como uma bandeira panfletária. Mas eu acho também muito difícil para mim, acho que impossível nesse momento da minha vida, realizar uma produção artística através da qual eu não fale de quem eu sou, né, e das situações que eu vivo e que eu sei que acometem outras mulheres e homens negros. Então, eu acho que é isso. Eu acho que estudo, diálogo e acesso, né, de você ir aos espaços, não exatamente o acesso via, por exemplo, internet ou a entrada na universidade, como espaço de estudo, são os caminhos para a gente conseguir superar esses problemas. E acho que grupos de mobilização também, né, para discutir e propor ação, né. No meu caso, como artista plástica, as ações que eu posso promover, que eu já promovi, são palestras, são exposições, né, são pequenos grupos de estudo, não dá para fugir muito disso. Mas eu acho que cada um tem que fazer o seu papel dentro da sua área. Acho que isso ajuda bastante a minimizar o problema. Aqui tem mulher firme arrebentando as suas correntes. A vida toda alguma coisa tentou me matar. E eu me refiz, Dandara Cotiene. Salve! Negras dos sertões, negras da Bahia. Salve! Clementine.